Olá, bem-vindo a mais uma edição do nosso Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem a história do Brasil. E hoje o nosso assunto, a indústria aqui no Brasil. Ao contrário de inúmeros setores da economia, a indústria eletroeletrônica espera terminar 2021 com um desempenho positivo. Em plena pandemia, as vendas e a produção interna aumentaram. Com as pessoas cada vez mais conectadas à internet, os computadores e os celulares continuam sendo os equipamentos mais procurados. E para 2022, quais as projeções e os desafios da indústria? A partir de agora, aqui na Jovem Pan. O nosso convidado aqui na Jovem Pan é o presidente da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Humberto Barbato. Presidente, muito obrigado mais uma vez por aceitar esse convite e falar com a Jovem Pan. Nós que há muitos anos conversamos aqui na Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan, agora estamos na TV e mais uma vez muito obrigado. Bem-vindo sempre. Muito obrigado, Tiago. É um grande prazer hoje poder falar para a TV Jovem Pan. Eu estou muito satisfeito, fico muito feliz com essa evolução que a nossa querida Jovem Pan vem tendo ao longo dos anos. Então é um grande prazer para mim e agradeço o convite. Bom, presidente, acho que o cenário que a gente enfrenta nesses últimos tempos é um cenário desafiador. O senhor, como responsável por comandar uma grande indústria elétrica e eletrônica, as dificuldades são muitas e eu já começo perguntando para o senhor em relação à pandemia. O senhor está otimista para esse fim de 2021, começo de 2022? O senhor acha que a indústria vai sobreviver, apesar dessas divulgações recentes em relação ao PIB, em relação ao IBGE também? Olha, Tiago, nós estamos vivendo uma situação bastante diferenciada. O setor eletroeletrônico, até em função do home office, ele foi bastante ativado durante o período da pandemia e ainda se continua com uma demanda muito importante de equipamentos eletroeletrônicos, porque, na realidade, as pessoas fizeram uma opção por ter mais qualidade de vida. Isso implica em você ter melhores computadores na sua casa para poder atender essa demanda, melhores eletrodomésticos em casa para poder usufruir melhor da sua casa. Então, isso tudo, de uma certa forma, a pandemia, ela para o setor eletroeletrônico, ela fez com que nós tivéssemos um crescimento bastante acentuado ano passado, um crescimento real de 8%. E não deve ser muito diferente esse ano aqui, não. A nossa expectativa está aí na faixa dos 6%, 7%, 8%. Evidentemente, o problema da falta de semicondutores é alguma coisa que nos preocupa, muito embora, como nós tenhamos sido um setor que não parou a sua atividade quando do fechamento, quando do lockdown, então nós, na realidade, ocupamos o espaço que outros setores industriais ocupavam na compra de semicondutores. Isso fez com que outros setores tivessem mais dificuldade e o eletroeletrônico, pelo contrário, ele está tendo dificuldades, mas é muito mais em função de logística, porque, como vocês sabem, os custos de frete e a desvalorização da moeda brasileira foram muito acentuados nesse período. Pois é, como que essa questão do custo do frete e também a necessidade, né, de se importar para essa área, a área de semicondutores, como o senhor sempre diz, que é muito difícil você trazer de fora para cá, como é que o setor está conseguindo driblar essas dificuldades? Na realidade, você tem dois aspectos. Primeiro, nós trabalhamos, já existia uma cultura no Brasil em se trabalhar em just in time, em função de que os juros no Brasil sempre foram muito elevados. Então, os estoques no Brasil sempre tinham que ser muito reduzidos em função da taxa de juros. Evidentemente, para driblar essa situação, as empresas trataram de aumentar ainda os seus níveis de estoque de componentes, de tal forma que elas possam ter, vamos dizer assim, quase que uma condição normal de trabalho. Poucas são as fábricas que tiveram algum tipo de paralisação. Felizmente, no nosso caso, nenhuma fábrica teve uma paralisação integral. No início da pandemia, sim, houve uma redução no ritmo. Talvez quem tinha 3 turnos passou a ter 2 turnos de trabalho, mas felizmente nós não tivemos paralisação. Então, você pode notar
que você não sente falta de produto eletroeletrônico na prateleira das lojas. Pois é, e essa produção, presidente, como é que é possível manter a produção, já que, pelo menos o que se imagina para 2022, o senhor sabe muito bem, aquele ano de eleição é um ano em que as pessoas coloca um pouco o pé atrás por causa de medo, enfim, às vezes de investir. Muita gente segura os investimentos no ano eleitoral. De que forma é possível a indústria eletroeletrônica manter esses investimentos para 2022? Tiago, eu digo a você o seguinte, o nosso setor está otimista. Ainda a última sondagem que fizemos junto aos associados da BINI, 65% das nossas empresas acreditam em crescimento no ano que vem. Então, o que ocorre é o seguinte, diferente do que as pesquisas andam dizendo, o nosso associado está muito confiante. Além do que, você veja, a confiança, ela também é demonstrada por um outro aspecto muito importante. Esse ano, nós já crescemos mais de 10% no número de empregados antes da pandemia, de 2019 para cá. Então, o que acontece? Nós que ficamos com 230 mil empregos diretos quando do auge da pandemia, já estamos hoje com 268 mil empregos diretos. Fazia muito tempo que nós não conseguíamos atingir essa marca. Então, o que acontece é o seguinte, é que existe sim uma confiança de que nós estamos, em função até da grande vacinação, nós estamos preparados para enfrentar as novas ondas que podem ocorrer. Eu, sinceramente, percebo no meu associado um otimismo bastante grande em relação ao ano de 2022 e, como você colocou, nós estamos buscando alternativas como o crescimento dos estoques, maiores compras em maiores quantidades, em função dessa nova dificuldade logística que está havendo, porque você sabe, a falta de containers e houve uma diminuição muito grande dos voos da Ásia para cá. O importante é que ficou demonstrado para todos que a gente não pode ficar tão vulnerável em semicondutores como estávamos antes da pandemia. Isso demonstra que nós temos que fazer um investimento sério nesse sentido no Brasil para não sermos tão dependentes. Claro. O que é possível fazer, presidente, para mudar esse cenário? O senhor sempre falava sobre essas dificuldades dos semicondutores, porque você traz as peças muitas vezes para montar um equipamento importante aqui no Brasil. Eu pergunto, a partir de agora, o que é possível fazer para amenizar, aproveitando esse bom momento do setor, que muitas vezes é um setor que sofre mais do que os outros, só que, ao que tudo indica, dessa vez é um setor que está indo melhor do que os outros. Olha, Tiago, por uma coincidência, o programa de apoio ao desenvolvimento da indústria de semicondutores, ele venceria agora no dia 22 de janeiro de 2022. E o que nós tratamos e estamos trabalhando seriamente é tanto em sensibilizar o Ministério da Economia, como também o próprio Poder Legislativo, para que haja uma prorrogação e de tal forma que, em função dessa nova conjuntura que nós estamos vivendo, a gente tenha essa prorrogação, pelo menos por um período de mais 5 anos, que é o tempo necessário para que você atraia novos fabricantes para o Brasil desses semicondutores. Isso tudo, como você sabe, imagina você, a gente exporta silício bruto e depois importa chips, depois importa isso por um preço absurdamente maior do que o preço exportado no silício. E nós temos agora, então, uma grande oportunidade de desenvolver melhor, ou seja, de trabalhar melhor o silício aqui, de tal forma que você possa ter uma condição de melhorar o que é produção local, como, por exemplo, todas as placas fotovoltaicas para geração de energia fotovoltaica demandam esse silício. Esse silício metalúrgico que nós podemos fabricar no Brasil. Ou seja, nós temos inúmeras oportunidades para oferecer, se não a cadeia completa, porque é algo muito caro, muito dispendioso para o país, até porque os Estados Unidos, por exemplo, agora
nesse momento, está colocando 35 bilhões de dólares para trazer novamente a indústria de semicondutores para internar novamente nos Estados Unidos essa indústria. Então, evidentemente, é alguma coisa muito cara, que a gente entende que o governo brasileiro não tem essa capacidade de fazer o investimento, mas nós podemos ter algumas tantas etapas na cadeia de semicondutores que vai permitir que a gente tenha maior flexibilidade, além do que nós temos também uma demanda importante, nós temos uma indústria automobilística importantíssima nos padrões mundiais, que demanda muitos semicondutores, além da indústria eletroeletrônica e de todas as outras indústrias, porque mal ou bem hoje todo produto praticamente tem um semicondutor embarcado. Perfeito. Estamos conversando com o presidente da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, Humberto Barbato. Bom, o senhor fala no setor automotivo, que é um setor importantíssimo, que nos últimos meses vem tendo alguns tombos, não é, presidente? Principalmente por falta de alguns equipamentos. Isso não tem nada a ver com os semicondutores e com o que é fabricado pela indústria eletroeletrônica, é isso? É que a indústria automobilística, ela demanda dos mesmos fabricantes de semicondutores que existem na Ásia. Esse é o grande problema. Então, o que acontece é que, hoje em dia, a indústria automotiva, ela vem tendo, a cada dia que passa, um maior nível de, vamos dizer assim, eletrificação do veículo. Então, se antigamente você tinha um maior nível de sofisticação no veículo apenas para os veículos de ponta, para os veículos mais caros, hoje você já tem embarcado nos veículos mais baratos, no carro popular, uma quantidade muito grande de semicondutores. E aí, então, nós estamos concorrendo em praticamente 7 fábricas do mundo, que são os grandes fabricantes de semicondutores que nós temos no momento. Então, em função disso, há necessidade de se aumentar essa produção consideravelmente. A Europa já está fazendo isso, como eu falei anteriormente, os Estados Unidos também, e é uma oportunidade para o Brasil conseguir colocar algumas fases dessa produção de tal forma que a gente possa ser mais uma alternativa para fornecimento local e para fornecimento a uma série de outros países que vão ter essa demanda também. É uma grande oportunidade para o país. Ou seja, nas dificuldades surgem as oportunidades também. Sem dúvida. Presidente, quem está nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, já que a Jovem Pan é multiplataforma, a pessoa pode nos ouvir pelo rádio, ouvir pelo próprio celular. Muita gente diz que o celular é um aparelho de rádio moderno, na televisão também. Eu pergunto, talvez uma curiosidade dos ouvintes e dos espectadores, o que mais desta área o Brasil produz hoje? Mais celulares, mais televisores? O que o Brasil mais produz hoje consegue produzir aqui dentro? E com uma certa independência, talvez? Olha, o problema é a certa independência, porque nós temos a dependência em todos os produtos que nós fabricamos. Nós temos uma dependência muito grande de componentes. Agora, o que mais nós produzimos no momento são telefones celulares. A gente hoje tem a gente fabrica por volta de 60 milhões de telefones celulares por ano no Brasil. E ainda que nós não estamos exportando em grande quantidade, devemos começar novamente a ter oportunidades de exportação. Agora, depois dos telefones celulares, você tem os computadores, os microcomputadores, que são também em um número expressivo. Nós devemos hoje estar ocupando a 5ª posição no mundo, a 3ª posição no mundo em termos de telefones celulares, em termos de produção, e a 5ª de computadores no mundo em termos de produção também. Televisores também tem uma parcela muito significativa, mas são números inferiores a esses 2 produtos. Entendi. Bom, o senhor é muito fã do rádio, né? Obviamente cresceu ouvindo rádio, é palmeirense, fã de ouvir o futebol, ouvindo aqui pela Jovem Pan. Eu pergunto, claro que o rádio do carro, por exemplo, ainda está sendo fabricado, mas o aparelho de rádio, como é que está essa fabricação? As empresas têm interesse em continuar produzindo esses aparelhos, hein? Olha, Tiago,
Existe mercado para tudo. Por exemplo, deixa eu te fazer um comentário. Há pouco tempo atrás nós tivemos uma grande discussão em Brasília. Por quê? Porque aparentemente os telefones celulares não estavam trazendo a função rádio habilitada. Existe uma série de telefones celulares que você não precisa entrar na internet para poder ouvir o rádio. O rádio é um chip de rádio que já se tem dentro dos celulares, de maneira que as pessoas que compram um celular, elas podem, sem utilizar de uma conexão com a internet, ouvir a rádio local, do local onde elas estiverem. Então, eu acredito que exista uma evolução. Não vai deixar de... o pequeno rádio, vamos dizer assim, a gente vai ver sempre com uma menor quantidade. Eu confesso para você que preservo um radinho de pilha com muito cuidado na minha casa, porque eu sou um homem das antigas, eu sou aquele homem que me levanto de manhã cedo e eu não vou fazer a barba e tomar meu banho sem estar escutando a Jovem Pan. Essa é a realidade. Então eu sou um habitué consumidor de rádio, e isso nos últimos anos para cá passou a ser via celular. Agora, evidentemente, o mercado vai continuar existindo, nós vamos continuar fabricando, porque sempre tem interessados em todo tipo de tecnologia. Assim como a Jovem Pan, ela está em todos os canais possíveis de comunicação, mas ela vai continuar no 620, pelo menos durante algum tempo. Eu não sei por quanto tempo no 620, mas no 90... no 100,9 eu tenho certeza que esse 100,9 permanecerá indefinidamente. Sem dúvida, porque o governo faz a migração, né, do AM para o FM. Agora, presidente, Exato. Falando então em tecnologia, né, só fala do aparelho celular, a gente teve recentemente, nesse ano de 2021, o leilão da tecnologia 5G. Os aparelhos celulares vão ter que se adaptar de que maneira? Ou é só uma mudança da forma como essa internet é gerada pelas empresas? Ou o aparelho de telefone celular vai ter que se adaptar a essa tecnologia 5G com troca de componente? Como é que isso vai se dar? Já existem novos modelos de celulares, porque nem todos os celulares que estão no mercado, evidentemente, vão conseguir utilizar a tecnologia 5G. Nós já temos fabricantes no Brasil que já estão disponibilizando telefones para a tecnologia 5G. No momento, existem alguns fabricantes que já estão colocando, e gradativamente isso vai aumentando. Mas o telefone, eu sinto muito, mas o telefone que hoje é para 4G, ele não, e só para 4G, ele não vai ter condições de captar a tecnologia do 5G. São outros componentes, enfim, é uma atualização tecnológica natural dentro do produto eletroeletrônico. Perfeito. E a indústria brasileira, presidente, está preparada para fazer essa transição aqui com novos componentes, com novos aparelhos, enfim, incentivar que a pessoa troque o aparelho? Sem dúvida, Tiago. Você hoje, se por acaso você, por curiosidade, for aí nas grandes lojas procurar um telefone 5G, você já vai encontrar. Agora, o que eu posso também te assegurar é que a indústria que nós também representamos, que é a indústria de telecomunicações, aquelas que fabricam as estações radiobase, aquelas, enfim, que são as que vão fazer com que o sinal de 5G chegue ao teu aparelho, essa também está perfeitamente capacitada. Felizmente, no Brasil, hoje, nós temos condições de fornecer a tecnologia 5G, e é por isso também que nós estamos muito, vamos dizer assim, animados com o que será o ano de 2022, porque nós vamos ter que crescer muito em termos de número de torres. O Brasil é um país que tinha a tal da lei de antenas, que é municipal, ela sempre criou muitas dificuldades para a instalação das torres, mas daqui para frente toda essa legislação está sendo revista, inclusive aqui no município de São Paulo, de tal forma que a gente possa fazer as instalações necessárias e possa atender com 5G a toda a população. E mais que isso, uma coisa muito importante é que o 5G vai possibilitar para a própria indústria um nível de automação fantástico, que você não tem hoje. Isso vai fazer com que nós possamos ganhar muita produtividade e vamos fazer então com que a indústria brasileira volte a ser
competitiva nos mercados internacionais. A evolução do 5G, felizmente o Brasil está preparado para ela, fez um excelente edital, não tentou, através do edital, fazer uma grande recuperação, trazer ao governo uma grande quantidade de recursos, muito pelo contrário, fez questão de que esses recursos possam ser aplicados pelas operadoras para, no menor prazo de tempo possível, você ter o 5G distribuído por todo o país, o que será muito benéfico. Sem dúvida. Presidente Humberto Barbato, há anos a gente fala na Jovem Pan sobre o que se chama de custo Brasil, né? As estradas que não ajudam, a questão também da logística, os portos, os aeroportos, e também nós temos muitos problemas em relação à própria carga tributária. Há quantos anos a gente fala aqui sobre reforma tributária e, mais uma vez, o ano termina sem aprovação pelo Congresso Nacional. Reforma tributária, reforma administrativa, tudo isso vai ficar para 2022, que é um ano eleitoral. A gente sabe que o Congresso Nacional anda menos ainda num ano político conturbado. Eu pergunto, o senhor, como um homem desse setor, que há muitos anos milita nesse setor, o senhor se diria um pouco frustrado por causa dessas reformas nunca saírem do papel? Sem dúvida nenhuma, existe uma frustração, sim, até porque nós acreditávamos que esse ano que nós estamos, 2021, nós conseguiríamos finalmente ter a nossa reforma. Infelizmente, por N razões de caráter político, essas reformas acabaram, vamos dizer assim, empacando um pouco no Congresso Nacional. Além do que, é um trabalho muito profundo, porque vai mudar muito em termos de legislação, deverá vir a facilitar muito a vida das empresas, simplificar demais o processo de contabilidade fiscal das empresas, que é um absurdo quando comparado com outros países do mundo. Eu diria para você que estou frustrado, mas acreditando sim, se não o ano que vem, no ano de 2023, nós vamos ter nós temos já desenhada uma reforma tributária baseada na PEC 110, aquela PEC que está no Senado, que está vindo muito próxima daquilo que a indústria entende como necessária. Então, nós temos trabalhado seriamente junto ao Executivo. Eu estou integrado nos grupos da Confederação Nacional da Indústria, no sentido de fazer o mais rapidamente possível com que essa reforma tributária possa caminhar. Entretanto, sendo realista, eu sou obrigado a te dizer que acho muito difícil que isso possa caminhar no ano que vem. Ainda temos o primeiro trimestre do ano que vem, onde as eleições ainda não pegaram fogo de uma vez. Então, quem sabe a gente consiga dar algum passo no primeiro trimestre do ano que vem. Mas é bastante difícil. Mas nós acreditamos que a reforma tributária é alguma coisa fundamental, justamente pelaquilo que você colocou, que é o custo Brasil. Nós fomos uma das entidades que custeou aquele grande trabalho para se poder definir qual é o valor do custo Brasil, e nós estamos tratando insistentemente com o ministro Paulo Guedes. A cada 15 dias nós estamos nos reunindo com o ministro Paulo Guedes, no sentido de podermos mensurar todas as atitudes que são tomadas a nível de executivo e a nível de legislativo, como isso repercute na diminuição do custo Brasil. Porque o que nós precisamos, como eu já falei, é recuperar a nossa produtividade. Isso é fundamental para que a gente possa voltar a crescer no Brasil. O Brasil tem tudo para crescer. Só que, infelizmente, em função dessa legislação extremamente emperrada e também da própria insegurança jurídica com que a gente convive, lamentavelmente isso tem dificultado que a gente faça um voo, deixe de fazer o tal do voo de galinha e possa fazer um voo adequado e que atenda às necessidades de geração de emprego, que é o mais importante. Ô, presidente, até que ponto que a inflação preocupa? Claro que a inflação é sempre ruim porque corrói o poder de compra das famílias e há o temor de que a inflação possa furar o teto da meta, e fica também a preocupação para 2022. O setor, a indústria eletroeletrônica, é afetada de que maneira se o custo de vida aumenta muito? Com menos poder de compra, as pessoas, claro, que vão consumir menos. Qual que é a preocupação do setor nessa reta final de 2021 e começo de 2022? Tiago, eu diria para você que a nossa grande preocupação, em função de sermos muito dependentes de insumos importados, é a taxa de câmbio. Então,
o preço do produto eletroeletrônico, se nós conseguirmos que a cotação do real em relação ao dólar se mantenha nessa faixa atual, o setor eletroeletrônico ele só vai poder ter algum tipo de dificuldade em função da diminuição do poder de compra, que, como você colocou, que a inflação gera junto à população. Agora, uma coisa eu posso lhe assegurar, no nosso caso, o dólar mantido nessa faixa que nós estamos hoje, nós não deveremos ter aumentos de preço. O que nós já tínhamos no passado, a grande desvalorização que o real sofreu nos últimos 2 anos, essa desvalorização, evidentemente, ela já foi repassada no preço dos produtos finais do setor, porque as margens do setor eletroeletrônico são muito justas e nós não conseguiríamos segurar a grande desvalorização que ocorreu do real em relação ao dólar. Hoje nós temos, inclusive, um crescimento das exportações em função disso, mas eu, sinceramente, eu acredito que o Banco Central vai agir com muita competência, porque hoje nós vivemos muito mais uma inflação de custos do que uma inflação de demanda. E você sabe, o aumento da taxa de juros, ele na realidade tem que ser muito bem controlado, porque ele é típico instrumento para inflação de demanda e não de inflação de custos. Nós estamos importando inflação, essa é uma realidade. Então, o Banco Central tem que usar de parcimônia para não prejudicar o desenvolvimento da economia. Claro. Presidente, só uma curiosidade, a indústria eletroeletrônica, como o senhor já destacou, muitas vezes importa os produtos para conseguir montar um equipamento aqui no Brasil. A indústria hoje exporta, poderia aumentar essa exportação, poderia ter incentivos do governo para que essa exportação aumentasse? Eu não acredito que haja necessidade de incentivos do governo para essa exportação aumentar. Nós temos aumentado as exportações. Agora, o que acontece é justamente, você colocou bem agora há pouco quando você citou o custo Brasil. O que faz com que nós percamos muita da nossa competitividade é justamente o custo Brasil. Produzir no Brasil é muito mais caro do que produzir em outros países. Mas isso não é em função do insumo importado. Isso, na realidade, é em função de toda uma legislação, de toda uma complicação que existe, de toda uma dificuldade logística que nós temos aqui no nosso país. Isso faz com que, muitas vezes, um produto que saia da China chegue na Argentina mais barato do que o produto que sai do Brasil para chegar na Argentina. Isso em função desses custos de produção que são bastante elevados. Mas nós acreditamos sim que estamos tomando, depois que nós enxergamos o tamanho do custo do Brasil, quando comparado à produção do Brasil com os países da OCDE, nós estamos atacando essencialmente esses pontos nevrálgicos que fazem com que a gente tenha custos maiores, de maneira que gradativamente a gente vai se livrando desses grandes problemas. E isso vai fazendo com que a gente ganhe produtividade. O próprio 5G vai fazer com que a gente ganhe muita produtividade na indústria local. Perfeito. Presidente, para a gente terminar a nossa conversa, a gente falou muito sobre inflação, sobre o mercado, o setor. Em relação ao trabalho, ao emprego, o senhor acha que é possível ter um ano de 2022 com mais geração de emprego, não só para o setor que o senhor comanda, mas também para o setor, para o Brasil, de forma geral? Acredito sim, esse ano já é um ano que nós estamos tendo um nível de geração de empregos bastante considerável. Raramente a gente vê uma geração de emprego como vimos esse ano aqui. E por isso eu tenho confiança. Eu não sou daqueles que acredita que o mercado esteja sempre certo no que tange a dizer o quanto nós iremos crescer. Eu, sinceramente, estou vendo muitos outros esforços, a própria indústria vem fazendo muito esforço para ganhar competitividade e para poder contrariar alguns atores que não acreditam que nós tenhamos capacidade, uma real capacidade de crescimento. Eu acho que o ano que vem, ainda com dificuldades, nós deveremos ainda ter uma geração de emprego muito maior do que foi a desse ano aqui. Presidente Humberto Barbato, olha, muito obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes e telespectadores aqui da Jovem Pan. Um excelente fim de ano e que 2022 seja muito melhor para todos e superando de uma vez essa pandemia. Um grande abraço, tudo de bom. Valeu.
Muito obrigado, Tiago. Foi um prazer falar com você, falar com todos os nossos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Um abraço forte, muito obrigado. É isso, muito obrigado. Bom, nós falamos sobre indústria, sobre economia, expectativas para 2022. Nosso convidado, o presidente da ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, Humberto Barbato. A você que acompanhou mais uma edição do nosso Diálogo Jovem Pan. Obrigado pela audiência e até a próxima. Realização Jovem Pan News.